Boa tarde, companheiros do seu. Esse é o seu Panorama Brasil, normalmente apresentado pelo companheiro Rafael Dantas, e hoje, excepcionalmente, apresentado por mim, Lino Alves de Almeida, juntamente com a companheira lá do Acre, a companheira Patrícia. Boa tarde, companheira Patrícia. Boa tarde, Lino. Como vai? Prazer estar aqui de novo. Vamos bem, vamos. As pessoas que ainda não se inscreveram, se inscrevam no seu TV. As pessoas que puderam dar um like, dê um like. As pessoas que puderem dar chat, dê um chat. As pessoas que vierem ver esse programa à tarde, à noite ou amanhã, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu vou começar pelo Acre, porque a situação lá ela é muito complicada, ela tem tudo, na verdade. Já viu aqui, semana passada, se não me engano, acreanos em estado de calamidade. O nome do governador, que é difícil da gente citar, é Ladson Camelli. Ele decreta estado de calamidade pública devido às enchentes. O que você tem para nos contar a respeito dessa situação? Como é que está essa situação? Pois é, Lino, a situação do Acre é bem ruim, né, por conta primeiro da questão que já vinha acontecendo, né, que é a questão do coronavírus, né, que está na imprensa aí a situação da região norte, né, a gravidade, a ocupação total, né, dos leitos de UTI, alta disseminação do coronavírus, né, e aí agravado pela outras, não só coronavírus, uma epidemia de dengue também, né, por conta que a dengue já faz parte do cotidiano do brasileiro, não só no Acre, né, em vários locais, pela questão dos períodos de chuvas, e a questão da alagação, né, aqui no norte eles colocam a enchente, né, é chamada de alagação, né, pelos nortistas, e que é normal, é sazonal, né, a questão da alagação, da enchente, né, no período de chuvas no inverno amazônico. Porém, este ano assumiu uma gravidade, uma proporção muito grande, né, tornou uma situação calamitosa, né. A gente tem municípios com 90% da sua área urbana embaixo d'água, como é o caso do município de Tarauacá, outros municípios isolados por conta que os diversos rios da região amazônica, os igarapés, eles extravasam e cobrem as estradas, né? Então ficam isolados os municípios que naturalmente já são por conta que as distâncias amazônicas são bastante elevadas, né? E o panorama é de caos mesmo, é de 130 mil pessoas desabrigadas, atingidas pela enchente, cidades totalmente submersas, né? E isso, num momento de crise sanitária, assume uma proporção, uma coisa que já era normal, né? Já era esperado dentro da rotina da Amazônia, é isso mesmo, né? As populações foram se colocando, se desenvolvendo as comunidades ao longo dos rios, né? E além das comunidades ribeirinhas, né, que ficam isoladas, tem essa questão também que não é colocada pela imprensa, né, que muita gente mora em zona rural e também fica ilhada, em situação de risco de vida, inclusive, né. Então, isso tudo dentro de um panorama de crise sanitária atinge-se essa característica, né, não é à toa, eu acho que
que é uma situação mesmo de calamidade pública, né, por conta de tudo isso, né, ausência de leitos, né, disseminação e a alagação, né, que atingiu mais de 10 municípios, né, é a metade, e tem um problema, né, à medida que vai tendo a vazão de alguns locais, vai enchendo em outros, então vai mudando de local a calamidade, né, então a coisa é complicada, viu, é complicada, a situação é bem grave, e a gente está realmente em situação de penúria aqui no estado. Eu conheço a região norte, apenas de ouvir pessoas que me contaram, etc. Isso como é realmente. Só conheço porque era freira e tem aquelas redes que o pessoal coloca. É um sacrifício grande que as pessoas têm, porque a estrada não existe. A estrada, na realidade, é o rio. E esse rio, às vezes, se torna a degola das pessoas, porque esse rio, quando ele ultrapassa a medida, ele invade a casa das pessoas. E isso a gente vê não só no Acre ou no Amazonas, mas a gente vê em várias outras regiões. Mas eu queria saber mais um pouco aqui dessa situação. Me conta o que aconteceu com esse Léo do PT que deu o Bolsonaro por aglomerar multidão no ar. Tá falhando um pouquinho, eu peguei mais ou menos assim a tua pergunta, mas eu acho que dá para responder. O Léo do PT, ele o Léo do PT é um deputado federal, né, do estado do Acre, né, pelo Partido dos Trabalhadores. Já acho que é o segundo mandato dele, né? O Bolsonaro, por conta da calamidade pública, o governador do estado do Acre, ele é apoiador do Bolsonaro, né? E como a prefeitura também, neste momento. Então, por conta da situação de calamidade, eles solicitaram, né, aquela politicagem, visita do Bolsonaro ao estado do Acre, para ver a alagação, a situação do estado e talvez conseguirem mais recursos, aquela coisa, né? Vem, olha, vê que você não precisa, né? Vai, gasta o dinheiro público, vem visitar, né? Já poderia mandar o dinheiro sem precisar visitar o Estado, né? Na verdade, é para fazer politicagem essa viagem dele. Aí o Bolsonaro esteve, por conta da calamidade pública, do decreto de calamidade pública, dia 22, na quarta-feira, ele esteve no Estado, né? Com o avião lá dele, né? E aí sobrevoou as áreas alagadas e desceu de helicóptero também, é, de helicóptero numa cidade de Sena Madureira, que é uma das cidades mais atingidas, né? Uma das mais atingidas também pela enchente. E aí, aquela coisa, Bolsonaro a gente já sabe, né? A gente está no meio de uma crise sanitária e ele fala que não é nada, né? Que é uma gripezinha, não precisa usar máscara, né? Faz aquela cena toda dele, é óbvio que ele repetiu a cena no estado do Acre, né? E houve, assim, seus apoiadores, claro que aquele incentivo, tem pessoas que apoiam, sim, e aquela aglomeração de pessoas, todo mundo sem máscara. Aí esse deputado denunciou, né, fez uma denúncia no Ministério Público, isso virou uma notícia, virou polêmica, né, que o deputado fez essa denúncia no Ministério Público por conta da crise sanitária, né? Que ele, né, no meio da crise sanitária, nós estamos em situação de restrição de circulação, comércio fechado, é, não todo, mas parcialmente, né? E, e aí o presidente da República, né, vem e promove uma situação dessa, sem máscara, ao mesmo tempo que eles exigem que as pessoas utilizem, né, a máscara como segurança, né, e o presidente promove né, estimula, né, o descaso, né, o descuido das pessoas, né, então gerou essa polêmica aí, né, o deputado entrou
um processo, né, uma ação no Ministério Público denunciando ele por crime contra a saúde pública. Essa que é a palavra. É isso. Companheiras do COTV, tivemos um problema técnico, afinal de contas a gente deixa tudo prontinho, deixa tudo no ponto, mas um problema técnico pode nos derrubar. E eu queria perguntar aqui para a companheira Patrícia mais uma coisa. Aliás, eu queria, já dando... Eu não sei se ela conseguiu dar o informe completo do Léo. Se ela conseguiu, bacana. Se ela conseguiu, beleza. O que acontece é o seguinte, aqui no estado do Ceará, o Bolsonaro está chegando hoje. Aliás, já deve ter chegado, já deve estar lá em Tianguá, lá na Serra de Tianguá. E, por incrível que pareça, aqui aconteceu algo parecido com o que você está comentando. O Ministério Público Federal, ele não fez essa mesma exigência do Léo, mas pediu que as pessoas não se aglomerassem, etc. Só sabe que isso é impossível. Primeiro, tratando-se Bolsonaro, que é quem faz dá esse péssimo exemplo. Segundo, essa situação já poderia estar pelo menos 50% resolvida, mas ele se nega a comprar vacina, ele se nega a gastar dinheiro com a saúde pública, ele se nega a tudo contra os trabalhadores. Mas eu queria deixar um recado aqui para todos os governadores de esquerda, desde o governador do Maranhão, Ceará, o Camilo Santana, a todos eles. Já que o Bolsonaro não compra vacina, senhores governadores, façam a sua parte, compre a vacina e deixe o Bolsonaro na luta. Afinal de contas, vocês podem fazer isso porque o que não pode é a grande quantidade de pessoas que estão morrendo nesse país. Infelizmente, a gente não tem que aceitar esse tipo de situação. Nós já chegamos a 256 mil mortes, isso é inaceitável. Ô, companheira Patrícia, me diga uma coisa, como é essa questão de enchente, de Covid, de que você já falou? E o Acre vai flexibilizar a abertura do comércio na próxima semana. Que história é essa, amiga? É complicado, viu? Porque a vacinação aqui é a mesma situação do restante do país, né? Passos de tartaruga. O governo fica contando com as vacinas do governo federal, não compra, né? Então é aquela novela, aquela ilusão, né? Que, de certa forma, estimula para que as pessoas relaxem um pouco. Ó, chegou a vacina, né? Mas, antes do decreto de calamidade pública, na segunda-feira, a gente já estava em situação de restrição, zona vermelha, né? Então, os comércios parcialmente fechado, não havia toque de recolher, mas, assim, havia uma restrição do comércio, só que sob pressão do empresariado, né? E, e também por boa parte da população também, porque a população ela não aceita essa restrição de comercial por conta que principalmente aqui na região norte, existe muito trabalho informal, né? Então, outro dia eu estava vendo pelo IBGE, apenas 79 mil pessoas com carteira assinada no estado, um estado que tem quase 800 mil habitantes, né? Então, a maioria das pessoas tem trabalho informal. É muito pobre o estado, né? Então, as pessoas não aceitam, né? Não podem trabalhar, é complicado, né? E, então, havia essa restrição. E
por pressão, né, principalmente do empresariado. Inclusive eu vi uma entrevista de um dizendo que foi até engraçado, que os empresariados, os comerciantes iam fazer, era um empresário importante, iam fazer desobediência civil. Eu digo, pronto, eles sabem o que é desobediência civil, né? Isso é interessante, né? Que eles iam abrir mesmo assim o comércio. É que sob pressão deles está se cogitando um acordo, né? Não foi decretado, mas está para sair nas próximas horas, de mudança. Vai continuar a mesma coisa, quer dizer, vai ficar pior, né? Porque eles vão liberar o comércio durante o dia, que é o que muitos estados estão fazendo, vão liberar o comércio durante o dia, com capacidade reduzida, que a gente sabe que não funciona, né? E, e aí com toque de recolher à noite e fechamento total, lockdown, essa que é a expressão, ao final de semana, para tudo, inclusive o supermercado, tudo vai estar fechado, né? Então, na verdade, é mais uma parte do teatro de combate à pandemia, né? Porque isso não vai resolver, né? Porque você tira de um lado e coloca do outro, você abre o comércio, e final de semana fecha, quer dizer que o vírus ele só circula no final de semana, né? E à noite, né? Durante o dia, as pessoas trabalhando, ele não vai circular. Então, faz parte das panaceias, né? De quem não sabe o que fazer e não tem o que fazer, né? Porque também, diante de uma situação dessa, sem ajuda financeira, sem suporte federal para a população, não tem como você fechar o comércio, né? Fechar as coisas, né? Mas faz parte mais do teatro, né? Do combate ao coronavírus que a gente vê em todos os locais no Brasil, né? É só se repete. Mas é isso, a partir se fecharem esse acordo, é isso, a gente não, no final de semana, está preso dentro de casa. Na verdade, eles não querem, os governantes, não só o presidente da República, o Bolsonaro, os governadores, etc., eles não estão preocupados com o problema da saúde do trabalhador. A questão do coronavírus, a questão das outras doenças que a gente sabe que existe não só no Amazonas, mas existe em todo o Brasil, eles não querem resolver isso. Na verdade, os governadores, os prefeitos, eles, digamos que eles fazem, eu não diria nem que fazem, fazem um teatro, como você acabou de dizer, para mostrarem à população que estão fazendo alguma coisa, quando não estão simplesmente fazendo nada. Eu queria agradecer aqui ao Pet Jesus é humano, que se tornou bem-vindo ao básico, Daniel Cassim, Neide M, Jane Lorena, ou seja, é muita gente, eu não lembro aqui, deve ter tido mais, a gente caiu aqui nessa segunda perna, mas estamos aqui para dizer para vocês, companheiros e companheiras do COTV, nós somos uma imprensa operária que estamos a serviço dos trabalhadores e não a serviço dos patrões. Nós não dependemos dos patrões. Por isso, esses companheiros contribuem com a nossa imprensa, podem contribuir agora, podem contribuir depois, porque nós possamos colocar aqui uma coisa que a companheira Patrícia, mas eu vou colocar aqui da nossa região. 46 municípios estão em calamidade pública. Eu, cara, Santana do Acará, Antonina do Norte, eu não vou ler todos eles. Vou ler apenas alguns. E dizer que cidades aqui, visamos Serra, Santo, Pedra Branca, Russas, estão em calamidade pública. Exatamente porque os governos, ele não tem a preocupação, ele não tem a sensibilidade de dizer, olhe, nós vamos cuidar da saúde dos trabalhadores. Não, eles não estão nem aí para os trabalhadores. Muito contrário, eles estão contra os trabalhadores,
não só lá em Brasília, mas onde eles agem, como é o caso do governador do Acre. Mas eu queria perguntar aqui à companheira Patrícia, que tem tem direitos trabalhistas terceirizados da saúde, faz uma manifestação em frente à Assembleia. Me conta aí mais, Patrícia, como foi essa manifestação desses terceirizados? Agora com a questão essa notícia do estado do Amazonas, né? É isso. Isso. E é isso, né? É com essa questão da proibição, né, da PEC dos gastos, todos os governos, na verdade, serviu para que eles implementassem aquilo que eles sempre tiveram vontade, né, de acabar com o serviço público, né, você não faz concurso, né, a estabilidade do servidor, trabalhadores terceirizados, contrata uma empresa e vai lá e essa empresa presta o serviço que está sendo necessário no momento, né, nas condições que a empresa oferece para o trabalhador, né, a responsabilidade de pagamento é deles, enfim. Então, esses trabalhadores terceirizados da saúde de Manaus fizeram um ato em frente à Assembleia Legislativa de Manaus, protestando contra os atrasos, né, as condições de trabalho no Amazonas, né, parece que eles estão com 4 meses de salário atrasados, a falta de depósitos de FGTS, que é tudo CLT, né, e então a empresa que contratou, né, não está honrando, né, com o salário dos trabalhadores. Então, que é uma realidade isso daí na saúde, acho que aqui na região norte, pelo menos no meu estado, assim, a grande maioria, massiva maioria, são de trabalhadores terceirizados. E a questão da crise econômica, da pandemia, se tornou mais um motivo, né, uma desculpa para não cumprir com o básico, né, que é o salário do trabalhador, né? Então, as alegações sempre são falta de condições, é a crise financeira, é a pandemia, mas na verdade não se tratam de desculpas, né? Porque tem setores que simplesmente seguem trabalhando, né? Os terceirizados é né? Eles estão trabalhando, está todo mundo trabalhando, eu não consigo compreender essa matemática que é feita, que não tem dinheiro para pagar as pessoas, alguns setores, né? Outros a gente sabe que foram de fato atingidos, né, por conta das restrições, né? Agora, os trabalhadores da saúde terceirizada, aí eles fizeram essa manifestação aí em frente à Assembleia Legislativa e, como sempre, né, acaba tudo em pizza, né? Vai lá, põe para dentro da Assembleia, faz uma reunião com o presidente da Assembleia, com os políticos, aí o cara faz aquela cena, né, que estou do lado de vocês, e tudo fica por isso mesmo, né, e acaba o movimento, acabou o movimento, não tem mais nada. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer, né, das coisas, né, dos acontecimentos, mas é isso aí que está acontecendo lá no Amazonas. Isso, na verdade, acontece em todos os estados do Brasil. É uma empresa contratada, geralmente essa empresa é ligada ao governador do estado, e aí o que acontece? Eu não vou dizer que essa empresa recebe ou não recebe a grana, porque eu tenho absoluta certeza que ela recebe. Principalmente num período de pandemia como esse, ela recebe a grana. Agora, se ela não repassa, aí o ato... Aliás, de todo jeito é criminoso. Primeiro, esses companheiros estão trabalhando na linha de frente do Covid. A gente nem certeza se essas pessoas foram vacinadas. Terceiro, o salário que essas pessoas recebem é um salário mixaria, que não dá nem para comprar. Muitos deles não têm nem o EPI. E por aí vai. Consequentemente, ainda faltar o básico do básico, que é o seu salário, aí complica a situação, complica a vida desse trabalhador, que ele precisa dessa grana para sobreviver, para comprar alimentação para ele, para comprar os itens básicos dele e da sua família,
e, de repente, falta tudo isso. E isso que você acabou de dizer é uma grande verdade. Chega lá na Assembleia Legislativa, o deputado fulano, o deputado Beltrano, eu vi aqui alguns do Podemos e outros de outros partidos, faz aquela reuniãozinha, não, tudo bem, a gente vai resolver isso, a gente vai conseguir essa situação, e aí deixa depois o pino ainda na mão desses nossos companheiros ditadores que são guerreiros. Mais uma notícia aqui da região, porque eu perdi algumas páginas que na hora caiu aqui. O deputado Pedro Bezerra tem cassação de diploma mantida em segunda instância e deve recorrer ao TSE. Bom, como é a história desse Pedro Bezerra? Ele é filho do Armando Bezerra, que era o deputado, que era o prefeito de Juazeiro do Norte, e aí, numa tramóia deles com a secretária de Educação, o rapaz, depois alguém fez uma denúncia, não lembro agora quem, mas parece um rapaz do PSOL que fez a denúncia, e aí essa denúncia cresceu e ela está indo para o TSE. Conclusão da história, o pai dele perdeu o mandato e ele também está perdendo o seu mandato por conta dessa brincadeirazinha que a gente sabe que a burguesia faz em todo canto. Não aconteceu somente em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte não foi escolhido para acontecer isso. Acontece isso em todas as cidades do Brasil, infelizmente. Nosso tempo está se esgotando, eu queria só ter mais uma de Manaus. Uma enfermeira do SAMU em Manaus diz que pacientes esperam até 4 horas por atendimento. Me conta aí, minha amiga Patrícia. Que aumentaram o leito, eu tenho uma teoria, né? Eles tiram de um lugar para botar no outro, né? Porque leitos de fato criados, novos, a gente não consegue nem ver claramente, né? Porque transparência não existe mais, né? Esse portal de transparência é tudo engodo. Então, o que acontece em Manaus é que a enfermeira denunciou que não, os pacientes que chamam, né, o atendimento pelo SAMU chegam a esperar 4 horas para serem buscados, né, para ter levados para atendimento médico, por conta que as ambulâncias, cada vez que a ambulância chega no hospital, por exemplo, a maca, né, o que está sendo usado para ventilação, talvez a pessoa, os equipamentos, né, para manutenção ali, para o socorro, eles têm que ficar na unidade de saúde, porque não tem aonde internar a pessoa, né? Não tem onde colocar a pessoa. Então, aquela maca que vai ficar. Aí a ambulância fica desabastecida. Elas só podem normalmente voltar para o atendimento, né, em circulação, quando é devolvido o equipamento, né? Aí tu pensa assim, isso aí associado à questão do aumento de casos, né, de chamadas mensais do SAMU, né, que assim, muito mais do que triplicou, sei lá quantas vezes que se aumentou. Nessa matéria fala que no mesmo período do ano passado eram 58 atendimentos, agora no mês foram 500 e pouco, né? Eu acho que é isso, números, não sou boa de memorizar números, mas foi isso. Então, quer dizer, imensamente superior a quantidade de atendimentos. Então, para começar, tinha que ter mais ambulância, né? Tinha que ter mais ambulância. Então, na verdade, não tem atendimento às pessoas, né? Por isso que a gente viu essa situação que aconteceu em Manaus, das pessoas ficarem em casa. Inclusive, em Manaus, as pessoas só eram admitidas dentro da unidade de saúde, quando os casos de Covid, se a pessoa tivesse ela já um cilindro de oxigênio. Você já imaginou um negócio desse?
Então, quer dizer, é uma situação gravíssima, né? Isso só mostra que é aquilo que a gente falou na matéria anterior, o comentário. Existe um teatro de combate ao coronavírus e também de assistência, né? É uma assistência muito precária, né? O que acontece no Estado. E isso não é só Manaus, né? A gente, se for pesquisar na imprensa, o que é colocado, né? Não, claro, na imprensa de grande visibilidade, mas tem inúmeras denúncias, né, dessas situações, né, em todos os locais. Bom, o que a Patrícia relata é algo que acontece em todos os estados brasileiros. Infelizmente, não é só Manaus, não é só o Acre, não é só o Ceará, não é somente Pernambuco. Todos os estados isso ocorre. Agora, uns me parece que com mais frequência. Como o nosso tempo esgotou, aconteceu aquele pequeno probleminha técnico, nós tivemos condições de voltar a tempo. A gente queria agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco durante esse Panorama Brasil do dia 26, praticamente final de mês, e convidar a vocês na segunda-feira, o Rafael Dantas vai estar aqui e nós vamos estar novamente com outro Panorama Brasil, mas outros companheiros que vão estar dando notícias dos seus locais, e nós, trabalhadores, vamos ter que nos unirmos para criar um país operário. Chega da gente sofrer na mão da burguesia. Ou nós nos unimos e vamos para o confronto com a burguesia, ou nós vamos não vamos ter nem a alimentação, como alguns já não estão tendo. Então, companheiros, muito obrigado, uma boa tarde e até o próximo programa.